sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um react. Pra quem não me conhece, eu sou a Indy e hoje estamos aqui com a parte 3, gente, de O Mundo Encantado de Guts. Muito bom esse episódio, eu tô achando. Vamos ver como é que vai finalizar ele, né? Tô achando bem interessante os diálogos dos personagens. Acho que vai entrar uma nova pessoa pra trupe do Guts. Mas vamos ver como vai ficar isso daqui. Tem, gente, vai dar play em 3, 2, 1. Amanhece. Eles saem da casa e se preparam para a jornada. Isidro e Morgan percebem que não estão mais feridos, o que explica que o local restaura os corpos e as almas. Enquanto estiverem aí, pequenas feridas e machucados recentes serão recupera a vida. Estamos dentro do mundo Nos espiritual. jogos. Este intervalo cobre os dois mundos, o espiritual e o real. Com a maldição garantida pelo estigma, você faz parte da lacuna que cobre o mundo físico, mas pode sentir o mundo espiritual. Se você se aventurar mais para dentro da floresta, enquanto possuir seu corpo material, você ficará na parte espiritual do intervalo. Pode comparar isso como estar numa praia. Normalmente, humanos simples não poderiam chegar aqui, a menos que a mestra os convidasse. Na melhor das hipóteses, isso é projetado como uma miragem para pessoas com poder espiritual. Já que estão na mesma camada, vocês chegaram a este lugar sem nenhuma dificuldade. No mundo real, esta árvore foi plantada há pelo menos 200 anos. Durante essa vida, ela foi o principal objeto de adoração da floresta. No mundo espiritual, a capacidade de viver é maior que na realidade. Quanto mais velha, mais esplêndida ela fica, e se torna algo como um fantasma. Nós, os grandes magos, decidimos viver nesta camada. Quanto mais você fica aqui, mais as restrições do mundo material enfraquecem. Fica mais fácil controlar as coisas com o poder da mente. Um grande mago pode, inclusive, voar sobre os céus. Ela completa. Puck novamente ver aqueles brilhos. Flora diz que são os elementos que vieram para dizer adeus. Silk pergunta se podem deixar casca na casa, mas Guts prefere a deixar perto, onde sua espada possa alcançar. Flora diz entender e pergunta a Farnese se ela também Tá louca? Vai deixar a casca para... Provavelmente será um peso morto. Antes que ela terminasse de falar, Guts diz que confia a proteção de casca a ela. Alegre, Farnese levanta a cabeça e responde em prontidão. Ela recebe uma migalha de Elegil e fica brilhando. Que diz que a pequena é abençoada pelos espíritos. O grupo então parte para a missão secundária. Guts percebe algo. Missão secundária virou jogo. Havia alguém dentro da casa. Alguém familiar. Quando Flora entra e percebe a pessoa, diz: "Você estava aqui? Deveria ter falado com eles." Que virada de eventos, hein? O que fez você me pedir esse favor? Foi só porque você sofre da mesma maldição e sentiu empatia? Ou foi somente para usá-los? A pessoa com o sobretudo negro não responde. Velho amigo, estou convencida que você continua tendo um coração humano. Sem puxá-los pelas mãos, eles podem continuar sendo uma das variáveis guiadas pela lei da causalidade. Essas pessoas são também guiadas pelo destino, sem saber uma única causa. Flora então responde: entendo. Deus deu a eles um destino. Este encontro. É a trupe. E o velho. Enquanto isso, na Vila Enoch, um grupo de aldeões se deparavam com o troll que se alimentava da carne de um homem em um celeiro. Ted, grita uma mulher, assustada. Ela tenta atacar o troll, que rapidamente a derruba e sobe nela. O irmão da mulher vai ao seu resgate e fura o monstro no nariz. O troll fica assustado e corre pra dentro do celeiro. O irmão comemorava, dizendo ter o derrotado. Duvido. Aí, ó, mano, olha esse filho da puta, mano. É inacreditável, ele sai correndo pra chamar os amiguinhos. Mais tarde, Morgan chegava à sua vila e se deparava com um enterro. O resultado do ocorrido foi-lhe contado. A mulher foi violada. Seu irmão e Ted foram dilacerados. Um enterro para os dois. Perguntado sobre sua missão, Morgan apresenta o grupo que trouxe. É inacreditável, velho, uma coisa dessa. Os que chamam a atenção dos aldeões são os elfos e a bruxa. Mas mesmo assim, qualquer coisinha querem violar. Vai, mano. Morgan, tu tá avisando com a gente? São crianças. Um deles diz. Silk fica com cara de bunda. De repente,
chega o padre da vila para encher ainda mais o saco. Vai tomar no teu cu Ele também. duvida da capacidade do grupo para derrotar os trolls. Inútil, e você é um os manda inútil, embora. você é um inútil. Ele diz para Ai, tô Silk com não raiva. se fantasiar Tô com dessa raiva. maneira, pois está em uma cidade sagrada. Cala a Logo boca. pode acabar na fogueira. De repente, Idiota, eu vou queimar Casca teu cai cu. no buraco onde estavam sendo enterradas as duas últimas vítimas dos trolls. Guts a retira de lá. Meu Quando Deus. a solta, ela corre para os braços de Farnese. Desculpa. Como podem ver, fazer Foda. uma longa viagem com uma pessoa doente e com crianças tem sido cansativo. Não podemos ficar em uma hospedagem esta noite. O padre diz que isso é impossível, mas Guts fala que o grupo está em peregrinação para curar a condição de Casca. Caridade para os peregrinos não é oferecida pelas igrejas? Guts pergunta, e conclui que ficaria em débito com o povo da vila se ficassem, balançando sua capa para que possam ver sua espada e o braço de ferro. No fim, o padre aceita e diz a um dos aldeões para preparar a estalagem. Seu merda, vai tomar no teu cu, padre Mais de bosta, tarde, não faz já no nada, quarto inútil onde do estão caralho. hospedados, Silk entrega fios de seu cabelo para cada um do grupo. Eles devem amarrar os fios nos dedos. Com isso, vão conseguir conversar por telepatia. Isidro não acredita nessa conversa fiada, mas ela prova seu ponto o chamando de macaco imbecil telepaticamente. Silk volta à explicação. Até certo ponto, todo Não. ser humano é capaz de trocar pensamentos diretamente. Só que para isso, é necessário conectar seu Odd, seu magnetismo espiritual. Com esses fios de cabelo presos a vocês, seus campos Odd estarão inconscientemente aderidos ao meu. Além disso, para aqueles que carecem de treinamento na visualização concreta de imagens, os pensamentos antes de receberem forma por meio de letras e palavras são vagos e inconsistentes. Até que vocês estejam acostumados, por favor, recitem as palavras claramente em sua mente. Se dominarem a transferência de pensamentos, a comunicação de intenção muito além da conversa normal torna-se possível. No fim, Silk pede que todos sigam suas instruções, o que aborrece Isidro. Só porque você sabe usar umas magias, quer ser a líder? Ninguém aqui vai aceitar ser mandado por você não. Só que sim, todo mundo aceita. Puck bota até uma roupa de soldado e faz saudação à garota, a chamando de general. Aí já é demais. Isidro não aguenta e sai correndo furioso. Fugindo das obrigações? Pena de morte pra você, seu monquite de terceira classe, diz o soldado Puck. Farnese pergunta o que diabo foi isso e Sérpico acha que o garoto queria ser o líder. Depois, Isidro foi Eles para não baixo estão de uma prontos ponte, pra essa treinando seus liderança, movimentos com a Isidro. espada e a adaga. Mas ele acaba se desequilibrando e cai num rio. Ele sai de lá e senta no chão. Não tem jeito. Se eu usar apenas uma mão, serei desequilibrado pela espada. Tu tá com a arma E pensar que errada. aquela aprendiz de bruxa tá dando as ordens, mesmo sendo só uma novata. Eu Guts e os acho outros estão que ele se totalmente daria divididos. melhor com outra espada, Quando com você outra pensou que teria arma. superioridade em relação àquela garota que é menor que a sua grandiosidade, você foi tratado como um macaco. Além disso, ela tomou o topo enquanto você continua no fundo, como de costume. Puck diz Carai, enquanto Puck. pesca no rio. Isidro grita pra ele... Caminho e varinha, ele vai pescar o De quê aí, repente, porra? Morgan Um aparece girino? e diz ao garoto que é perigoso ficar sozinho. Isidro, por sua vez, pergunta o que o velho está fazendo no local. Ele diz que veio pegar alguns peixes para dar ao grupo de Isidro, mas não conseguiu pescar nada, pois o rio já está praticamente sem peixes. Tadinho. Então, o pessoal vai ter que se contentar com sopa de batatas. Depois, tá ótimo. o homem acende uma fogueira para aquecer Batata Isidro é bom. e enxugar suas roupas. Vai pra barriga. Filho, por que você viaja com essas pessoas? Você é um servo do espadachim? Ele pergunta. Isidro imediatamente diz que de jeito nenhum. Eu tenho um contrato com o Guts para que ele me ensine a arte da espada. Tem um Faz contrato, parte da sim. minha jornada para se tornar um guerreiro. Você só encheu o saco Espadachim dele. É realmente forte. Balançando uma espada enorme daquela por aí. Forte é pouco. O cara é um monstro. Comparados a ele, os trolls são como ursinhos de pelúcia. Isso mesmo. Vê-lo lutar sob a luz da lua me congela até os ossos. Aquele cara é um monstro devorador de monstros. Ele é lindo Então mesmo. Você me admira? Admirar? Não me faça rir. Eu tô usando ele. Vamos dizer que ele é meu objetivo atual. Ah, então é isso? Na verdade, eu sou o mestre desse garoto. Mas ele está profundamente envolvido com o lado negro. Morgan pergunta sobre a família do garoto. Se seus pais Puck, não se velho. preocupam com ele. Isidro logo foge da pergunta. Falando nisso, e você, hein? Procurando uma bruxa nessa idade. Como sua família se sente sobre isso? O velho responde que seus familiares não estão mais vivos. Foda. Foram mortos. Não pelos Foda. trolls, mas Foda. pela fome. Além disso, Foda. fico agradecido que as pessoas da vila confiaram seu destino a um velhote como eu. E também sou grato porque meu sonho se realizou. Antes de morrer,
eu consegui ver a bruxa mais uma vez. Todo homem é assim, não é? Na minha infância também gostava de sonhar acordado. Com as desculpas de procurar pela bruxa ou pegar um elfo, Ele gostava eu dela? fugia dos serviços de casa e ia brincar em volta da montanha e na floresta. Eu imaginei sim que um dia eu sairia desta vila, que embarcaria em um navio pro mar distante. Só que minha mãe adoeceu. Tudo parecia tão borrado naquele dia. Quando finalmente percebi onde estava, fiquei perdido no fundo da floresta. Depois que eu soube que minha mãe ficou doente, fui procurar pela bruxa. E então, no limiar do sonho e realidade, lutei para atingir aquele lugar. Com o medicamento que eu trouxe, a vida da minha mãe foi salva. Mas eu cresci muito depois disso. Passei a ajudar com os afazeres de casa e não voltei mais pra floresta. É foda, né, velho? A vida humana é complicada. A vida humana, a vida adulta. O tempo voa e a memória da minha vida se tornou vaga. Mas sempre mantive isso no meu coração. Minha primeira e única aventura. Sendo realidade ou não, ainda que a bruxa tenha esperado por mim, no fundo daquela floresta, como se não tivesse passado tempo algum. Isidro interrompe o velho, o dizendo para parar com este conto de fadas chato. Não pense que somos parecidos. Você que passou seus velhos dias numa vila rústica, superestimando seu sonho de criança. E eu estou no meio da realização de minha ambição. Então, o garoto pega suas coisas, se despede e se manda. Em seguida, Morgan percebe que Guts estava ali, acima da ponte. Então você está Ouvindo aqui, tudo. Aquele garoto realmente te estima. Ai, gente, minhas Silk costas estão estava me parada matando. frente à igreja da vila. Ela refletia que, se os trolls atacarem o local, os aldeões irão, com certeza, buscar abrigo nessa igreja. Apesar da garota odiar este lugar, não há outra opção além de planejar a defesa e, de qualquer forma, ela afirma que dará seu melhor. De repente, algumas crianças lhe atiram pedras, Ia lá. a mandando ir embora. Vai tomar no Bruxas cu. e trolls Ai, uma são criança, iguais. calma. Volte para sua floresta, eles gritavam. São só Guts pessoas que chega não ao têm local conhecimento, E as crianças correm. Avaliando o campo de batalha, ele pergunta a Silk. Ela fala sobre a forma como entraram na vila, contando mentiras. Na opinião dela, é um pouco ruim. Pô, a velha educou ela bem. Você quer falar algo para aquele padre? Silk diz que não somente para aquele padre. Eu acho que as pessoas deste lugar estão cometendo um grave erro. Nesta coluna, onde a igreja se ergue, ficava um lugar de adoração para os espíritos desta terra. Muitas igrejas do Vaticano foram literalmente construídas para destruir os lugares sagrados dos espíritos. A crença atual do Vaticano nada mais é do que uma demonstração de poder. Não, o autor tá As sabendo pessoas muito, tá? invocam o nome de Deus quando estão indo para a guerra. Elas invocam o nome de Deus quando buscam a salvação. Mais e mais. Nunca se cansam. Silk Ai, a continua trilha. dizendo que, antes, sua mestra passava de vila em vila, mostrando os poderes dos espíritos. Mas quando a influência do Vaticano se espalhou, ela passou a ser rejeitada, mesmo que tenha salvado tantas pessoas com suas habilidades. De repente, ela foi mandada para a floresta e lá tem vivido escondida desde então. Silk não consegue aceitar isso e diz que se Flora não tivesse a pedido, não teria vindo para esse vilarejo. Se é o caso, vá embora. Se não gosta disso, não precisa se colocar em perigo nessa situação. Qual foi, caralho? A velha morrerá em Gustavo. breve de qualquer forma, não é? Mais uma razão para ir. Quem faz algo que odeia apenas por ter sido ordenado é chamado de errante. Para com essa porra. Silk Para com diz essa consigo porra. mesma que esse homem é falso, sem maneiras, e que não tem como um homem como este ser seu destino, de jeito nenhum. Enquanto isso, Você tem que ser Seth e a ousada. garota seguiam na Falar estrada. assim, ó, eu sou Ele bruxa as via mesmo, e aí? sorrindo juntas e refletia. Ela mudou. Uma coisa que eu nunca consegui foi fazê-la mostrar seu sorriso. No fim, isso Ela pode deixou uma de coisa ser boa. sadomasoquista. Ele vai para o lado de fora Que orgulho. e, olhando para sua nova espada, dizia: Espíritos do vento, presos por nada, através da brisa em todos os lugares. Que ironia. A coisa mais incompatível comigo. Gente, o séptico está estilo demais, tá? Nesse momento, Porra, meu. a brisa mudava. Séptico Os tá trolls sendo muito foda. estavam chegando. Ele não fez nada ainda, mas Silk foda. rapidamente fecha os olhos e se comunica telepaticamente com todos, os avisando.
Da torre de Caralho! vigilância do muro da vila, os vigias viam as criaturas aos montes se aproximando. Nossa. Dessa vez era diferente. Parecia um exército de trolls. Mano, são Os muitos, vigias fodeu. logo emitem o alerta através Gente, da corneta. tchau. O povo então começa a correr rumo à igreja. Isidro chega até Sérpico e as garotas, que seguiam o mesmo rumo. De repente, uma mulher com sua filha é atacada por uma enxurrada de trolls. Sérpico rapidamente saca sua espada e a balança na direção dos monstros. Apesar de ter chamado a atenção deles, o ataque de vento não aconteceu. Farnese o diz para se lembrar do que Silk disse. Tem que acreditar. Certo. Imagine. Imagine. Isso. Veja. Isso. Desse jeito. Os espíritos do vento surgem ao redor da espada. Brilha. Ao mesmo tempo que as duas criaturas avançavam na direção de Sérpico, que antes de ser pego, ataca mais uma vez. Uma onda de espíritos do vento então voa na direção dos monstros, que os atravessam como um furacão. E depois, Gente. os dois trolls são completamente fatiados. Outros dois monstros seguiam atacando a mulher com a filha. Sérpico ataca mais uma vez de longe, e o vento arranca a cabeça dos malditos. Do telhado de uma das casas ao lado, um troll dispara uma lança na direção de Sérpico, mas acaba o protege, repelindo a arma. Sérpico contra-ataca, mandando uma rajada de vento cortante mais uma vez. A cabeça do troll é partida ao meio. Estão todos surpresos com a capacidade das armas, inclusive Ele tá Sérpico muito OP. e até os aldeões. Magia! Isso é magia de verdade, eles É magia dizem. sim, e aí, Mas caralho? o troll cruza a rua, muito tranquilo. Esse é meu, Oxi. não interfira, diz Isidro, prestes a testar sua adaga de Vai salão. tomar um pau, quer ver? Mas logo ele percebe que o troll não estava sozinho e sai correndo. Aí Ele é joga foda. as frutas nos monstros, mas errou. Isidro e Sérpico começam a correr enquanto as feras rosnam. Sérpico dispara mais uma ventaninha cortante, eliminando alguns deles, mas eram muitos. Alguns começam a se juntar. Gente, e o Sérpico comer a carne mitou, dos tá? trolls feridos. Na fuga, um dos aldeões acaba derrubando Casca. Os monstros avançam nela e Farnese a abraça para protegê-la. Mulher. Mas de repente, algo nas garotas parece os assustar. E eles param. A Sérpico brusa. aproveita para disparar mais uma rajada de vento, fatiando aqueles acumulados no canto. Mas os trolls não paravam de vir, de todos os lados. Gustavo, E logo cadê o povo você? estava completamente cercado. Eu vou abrir caminho. Quando fizer, corram para a igreja. Tá tentando parecer calmo, é? Enquanto isso, os aldeões entravam aos montes na igreja. Eles Pior que o gritam Sérpico o ele não grupo entra de muito em viajantes pânico, né? está Ele é uma lutando, pessoa bem racional. O que irrita o padre. Tolos. Não digam que não os avisei. Guts logo aparece. O padre grita pra ele não se atrever a lutar, pois trolls não são coisas que podem ser controladas por mãos humanas. Mas Guts tá cagando pra conversa fiada desse otário e avança com tudo pra cima dos monstros, degolando no mínimo 4 de uma só vez com a espada, o que choca tanto o padre quanto os aldeões. Guts Então pisa toma. contra o crânio morto de um dos trolls e coloca a Dragon Slayer sob seu ombro, deixando claro pra todos ali. Nossa, olha isso. Nossa senhora. É o Os trolls Berserk. avançam com mais uma investida. O Lars ficou Guts parte lindo. vários aldeões. Eles tentavam vir por trás, mas o espadachim girava e dilacerava. Ele balança a espada para retirar o excesso de tripas e sangue e encara os ursinhos de pelúcia. O padre, os aldeões, estão todos Eu amo Berserk. completamente estáticos. Vixe, acabou que a magia nem foi necessária. É isso mesmo? Esses ignorantes. Seus olhos estão quase pulando pra fora. Eles aproveitam a chance e correm pra igreja. Silk assistia tudo do telhado. Ela novamente olha para Dragon Slayer. O que chamava sua atenção era uma sombra sinistra que envolvia a lâmina. E Varela diz ter feito sua parte, colocando o símbolo do feitiço nas paredes dos lugares apropriados. Silk então grita para o povo, dizendo que irá criar uma barreira defensiva ao redor da igreja. Então os diz para entrarem. Quando o padre a percebe no teto, fica furioso e diz que irá puni-la. Apesar do padre ainda Mas, servir mano, de obstáculo cu, para o idiota grupo, do caralho. ele não tinha mais o apoio da população. Você não tem pois moral eles nenhuma viam aqui, seu claramente inútil. como lutavam. Aquilo era magia. Estavam convencidos. O velho Morgan realmente encontrou a bruxa. Furioso, o padre entra na igreja. Farnese percebe e decide o seguir. O padre havia chegado até o telhado, na tentativa de tirar Silk de lá, mas a garota parecia não ouvir, pois estava lançando o feitiço. O padre se aproxima, e Varela Farnese, tenta pelo amor de impedi-lo, Deus. mas é jogada pra longe por um tapa. Em seguida,
Farnese e Casca chegam ao teto. Essa garota tá tentando proteger a vila, você não entende? Diz Farnese, mas o padre não queria ouvir. Não vamos depender de tal herege poder do mal. Não Vai depender do que? De você? A vila Nem seu deveria Deus tá aceitar o salvando, destino idiota imposto do por caralho. Deus. Farnese vê ela mesma representada neste padre idiota e fica cabisbaixa. Eu tô Não tendo tinha treco aqui. direito de dizer qualquer coisa. Mas Casca a puxa pela roupa. Como não? Como se dissesse, deixa de ser besta. O padre já havia chegado até Silk Porra. e a puxava. E Varela grita Já pra que mete a ajude, espadada na mas cabeça a garota dele. fica em transe quando conjura um feitiço. Sem tempo para hesitar, Farnese vai e tenta puxar o padre. Logo, alguns trolls começam a subir no telhado. O povo entrava na igreja, mas o altar já estava cheio de monstros. Guts, Sérpico e Isidro seguiam lutando do lado de fora, até Meu que Deus. percebem que as garotas estavam cercadas no teto e os aldeões na igreja. Guts então grita para eles irem ajudar, pois ele pode cuidar desse lado sozinho. Eles obedecem e vão correndo para a igreja. A entrada Sérpico, vai lá estava pra bloqueada cima, pela multidão. o resto fica aí Então, embaixo. com a ajuda dos espíritos na capa, Sérpico flutua sobre ver. eles e já dispara uma rajada de vento, fatiando os monstros à sua frente. Não Enquanto tem como. isso, no O teto, homem é os drip monstros demais. cercavam Casca. Farnese vai ao seu resgate, balançando a faca de prata na direção dos monstros, até que chega a mulher. Silk seguia em estado de transe. Era como se ela estivesse mentalmente em outro mundo. Isidro também lutava dentro da igreja. Quando suas frutas acabam, ele saca sua espada e utiliza o movimento que vem treinando desde que acertou Guts. Ataca com a espada, gira e mira sua adaga. Mas antes que completasse o movimento, a clava do monstro já estava para afundar seu crânio. Ah não, tá de sacanagem. Vou morrer em um lugar como esse. Isidro abre o olho e percebe que Morgan se jogou para salvar o garoto, usando as costas como escudo. A atitude do velho encoraja os demais aldeões, que se juntam à batalha. Enquanto isso, Isidro chamava por Morgan, o pedindo para acordar. No vazio absoluto em que Silk se encontrava, ela chamava pelos 4 lordes invisíveis: terra, mar, céu e fogo. Pedia pela iluminação da chama do calor da proteção. Oh, abençoado Lorde do Leste, a alma é igual à gentil brisa vinda da montanha. A túnica dourada é igual ao brilho do Nossa, sol. que Oh, lindo. abençoado Lorde do Oeste, o nome Trembleth, que é falado até pelos espíritos da água que vivem debaixo das ondas. Oh, abençoado Lorde do Sul, realmente digno o brilho da chama eterna. Oh, abençoado Lorde do Norte, alegre esteja por toda parte o soberano acima de todos os vivos na terra. Agora, quaisquer perigos vão ficar longe de nós. Nos ponha debaixo de sua proteção divina, ó Lordes onipresentes. Vê, quebra, até, vê, Gidula, Marketa, Leolar. Silk finalmente termina o ritual. Caralho. E no mesmo instante, Sérpico chega ao teto e o céu é tomado por um intenso brilho. Luzes se espalhavam. Todos os trolls no alcance da barreira começam a queimar. Enquanto isso, Buck tratava Morgan. As feridas estão fechando. Está tudo bem. Ele pode ser salvo. De alguma maneira senti meus poderes aumentando. Em volta do brilho que surgiu, o padre se perguntava o que estava acontecendo. Ah, o poder Puck? Achei Silk que o repete outro tava havia falando, dito meu Deus. antes, afirmando que construiu uma parede defensiva cercando a igreja. Contanto que essa barreira não desapareça de sua consciência, todos os seres espirituais que vieram causar dano serão repelidos. O padre cai de joelhos enquanto dizia Forte. não conhecer esse mal. Essa luz de 4 cores é a manifestação do poder espiritual de grandes seres que nos abençoam com sua proteção, da profundeza do reino dos espíritos do Esse nosso padre Você aí do sabe, caralho. essas inútil. coisas gigantes são descritos como pontos cardeais nas escrituras do Vaticano. Não importa o quanto vocês mudem as palavras que expressam isso, o sol continua sendo o sol, luz continua sendo luz. Até mesmo se as escrituras que nós recitamos forem diferentes, os corações que buscam salvação são os mesmos, não? Usar essa diferença como desculpa para oprimir e dividir as pessoas é tolice. O nome de Deus pertence Farnese a Deus. tá. Não é algo que possa ser usado ou controlado por ninguém. Farnese questiona. Mas por quê? Nossos mantras não têm esse tipo de poder. Eles não provocam milagres como seu feitiço.
Uma igreja é um santuário onde as pessoas se comunicam com anjos e espíritos. Ao que Silk responde: um mágico constrói este santuário dentro de sua própria mente. O espírito não é deste corpo mortal, mas existe dentro do mundo espiritual, certo? Quanto àqueles que existem como ideias, a mente é tudo com a qual podemos perceber eles. Em relação à magia, o usuário deve sempre visualizar conscientemente a figura do espírito a ser abordado, distintamente. Não é tentar acreditar em algo que não pode se ver. Desde que não haja margem de dúvida, pode-se ver, sentir. É mais ou menos a ideia de que você já está vendo e já está sentindo. Espiritual. Mesmo que você Isso não esteja, realmente entendeu? pode ser? O padre começava a dizer. Sim, É meio complicado. Silk conclui. A humanidade é capaz disso. Sentir e ser sentido por aqueles que não são deste mundo. A magia? Não. O arcano da invocação não se trata simplesmente de conversar mantras ou meditar intensamente sobre seus próprios desejos. Começa com o reconhecimento da contraparte a quem você deve transmitir seus pensamentos. Mas ao mesmo tempo, também há grandes perigos envolvidos. Guts encarava os monstros que ficaram do lado de fora da barreira. Olha só, eles não podem chegar perto da luz. A garota manda bem. De repente, o local começa a tremer. A garota Os manda trolls bem. do lado de fora da barreira começam a grunhir. E essa agora? Guts se pergunta. Alguma coisa se aproximava, fazendo o chão tremer. E quando finalmente a criatura chega, destrói uma das casas apoiando sua mão de 3 dedos no telhado. A criatura era gigante, carnuda e com um corpo bulboso, pele e gordura penduradas em dobras. A cabeça bizarra era quase que peniana disforme, Agora equipada com 2 grandes fodeu. presas. Seus olhos sonolentos são colocados na frente de sua cabeça, em ambos os lados da fenda superior de suas mandíbulas tripartidas. Mano, mas o que é Seu isso aí? nariz Isso aí é um focinho troll? de porco localizado no pico de sua cabeça. Suas orelhas são minúsculas e pontiagudas e repousam nas laterais de suas cabeças. Pareciam mais curubas. Todos se perguntam que desgraça é essa. Silk os diz telepaticamente que é um ogro. Mas ela não sabe dizer o porquê dessa criatura estar neste mundo. O monstro tenta correr na direção da igreja, mas ele começa a ser queimado pela barreira, então se afasta. Depois, pega uma enorme coluna de madeira no chão e a joga, a fazendo fincar na parede da igreja. Agora Silk deu diz caralho que mesmo. A barreira só bloqueia corpos cósmicos. Não Vai tem matar efeito eles contra esmagados objetos ainda. corpóreos. O monstro pega mais uma coluna para repetir o processo. Nesse Alguém vai ter que ir lá. Começa a chover. E no Adivinha rio quem? que escorria debaixo da ponte do vilarejo, o que parecia ser um jacaré levanta, revelando um bizarro corpo de réptil na forma de um cavalo. A medonha criatura caminha rumo à igreja. Enquanto isso, o ogro dispara mais uma coluna contra o teto. Mano, mas o que tá acontecendo aqui? Distraí-lo, pois precisa de uma chance para lançar um feitiço quando o monstro baixar a guarda. Guts então caminha rumo para fora da barreira, arrastando a Dragon Slayer no chão. Ele a finca no solo e diz: entendido, comandante. Silk fala que não era isso que ela estava pensando. Era só para distraí-lo de alguma forma, jogando algo de dentro da barreira. Todos ao redor dizem que Guts será esmagado, ao que Puck retruca. Quer ver que ele vai Não. tancar? Ele só vai fazer o que sempre faz. O monstro estica seu enorme Ele vai braço para tancar. trás, segurando a pilastra. Guts é mais rápido, pega suas bombas e joga na lateral da barriga do monstro, abrindo lá um buraco. Com isso, o monstro se desequilibra. Guts aproveita para pegar sua espada e arrancar em um único golpe o braço do monstro. Ele gira e investe contra as costelas e se arrasta para trás. O ogro pega a pila de madeira e dispara contra Guts, que utiliza a espada de escudo, fazendo o objeto desviar e esmagar o crânio de um troll. Estão todos chocados, até mesmo Isidro, sem chance. Ele é incrível. Eu sabia que ele era mais forte que um humano normal, mas isso aí já é demais. Comenta Sérpico. Silk também estava chocada. Como pode, sem magia, somente com força física, um homem fazer isso sozinho? É o ódio. O monstro pega seu braço decepado e começa a recolocá-lo no canto. Claro que não seria tão fácil. Ele é diferente dos Trolls. Nesse caso, antes dele reconectar o braço, Guts então avança, mas percebe um ataque chegando. Então se vira rapidamente para defender. Cavalo do caralho. De jato de água tão potente que jogou Guts no chão. Quem fez isso foi aquele réptil com forma de cavalo. Silk grita que isso é um Kelp. Kelp?
As Que criaturas kelp? que afogam os viajantes em rios? Pergunta Sérpico. Não só ogros, mas kelpis também? Se o que os diz Mano, tá telepaticamente rolando um bagulho que a muito louco criatura aí. é um monstro do mar que possui mágicas aquáticas. Então, é extremamente perigoso na chuva. O kelp começa a usar as gotas da chuva para formar mais bolas de água ao seu redor e dispara 3 de uma vez. Mas dessa vez, ele acerta os trolls. A criatura não fazia distinções. Com o perigo aumentando, Sérpico decide que entrará na luta. Tentam impedi-lo, mas ele diz que está tudo bem. Agora Tá é minha vez de subiando? lutar. Aproveite para lançar o feitiço. Senhorita Farnese, por favor, cuide da casca. Não Ela diz que morra. irá fazê-lo. E Pelo Sérpico amor abre um de leve Deus. sorriso. Então ele salta do telhado da igreja, utilizando a capa para flutuar até o chão. Senhorita Farnese, não consegui libertá-la. Não. Nem pensei em tentar. Eu estava simplesmente ao seu lado. Supera, envolto em meu. repouso escuro com outra alma fechada, como outra metade de mim. Mas isso também parece ter acabado agora, porque o vento soprou para longe. Tenha cuidado. Isso é diferente do habitual. Um vento forte é suficiente para derrubar tudo que você ansiava. E assim devo pelo menos... Mas que tipo de coisa é habitual para você? Garantir que minha outra metade não seja despedaçada na tempestade. Espíritos do vento, me emprestem o seu poder. Ah, meu Deus, o Sérpico ficou muito foda, mano. Na moral. O Sérpico ficou foda demais, cara. Na moral. Gente, eu acho que o Sérpico vai ser meu top 3 personagens favoritos de Berserk, velho. Muito foda. Mande um pix de qualquer valor para ajudar com o projeto que Tipo assim, o Sérpico foi o personagem que mais brilhou aqui nessa parte final, mano. Muito foda a capa dele. Nossa, foda-se. E eu vi aqui uma melhora gigantesca, assim, em questão, sei lá, essa de luta até, né, de Berserk. Esses monstros estão muito mais fodas. Os diálogos também estão muito bons. Esse diálogo com o padre e a bruxa. E ela conjurando o feitiço arrepiou na hora que apareceu os elementos, né? Os elementais. Muito foda, mano. Na moral, ficou muito incrível. E me deixou curiosa esse episódio também, porque por que tá aparecendo essas criaturas aí, tá ligado? Querendo ou não, me deixou, tipo, foda, sabe? Muito bom, mano. Júnior Santos Ferreira, Jailson Freire Nunes, Pedro Zevalter, Douglas Muito bom, muito bom. Vinícius Santos Figueiras, Daniela Leal da Silva, Richard Mariano Tavares da Silva E a Farnese está evoluindo, né? É uma inútil, mas não é essa do